Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Olá, subversivas! Você muito provavelmente já passou por situações de estresse no trabalho. Quem nunca? Talvez já tenha se trancado no banheiro para chorar, sentiu muita raiva, frustração, não conseguiu dormir à noite pensando nos problemas que teria que resolver no dia seguinte. Mesmo não sendo saudáveis, essas situações não são tão problemáticas quando acontecem pontualmente. O problema é que essas situações têm sido cada vez mais comuns no Brasil e no mundo, e os sintomas do estresse têm ficado cada vez mais fortes, levando muitas pessoas ao esgotamento físico, mental, à crise de ansiedade e de pânico e tantos outros problemas. Hoje, a nossa conversa é sobre saúde mental, a nossa relação com o trabalho e a síndrome de burnout, que passou a ser tão conhecida e tão falada nos últimos anos, né? Felizmente ou infelizmente. E para trazer mais profundidade para esse assunto, a gente recebe a Carol Milters, que é escritora, palestrante, consultora de saúde mental no trabalho com foco em síndrome de burnout, workaholismo. Enfim, gente, é maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Camila. Obrigada, Janaína. É uma honra estar aqui. E importantíssimo a gente falar sobre saúde mental do trabalho, a gente se dar conta desses sintomas, se observar e entender que a gente não precisa chegar nesse ponto para começar a se cuidar. Maravilhoso. Bem-vinda, prazer te conhecer. Conta um pouquinho do seu trabalho, de você para a gente. Então, eu comecei a fazer esse trabalho de promoção de saúde mental, de conscientização, a partir da minha própria experiência. Eu tive 2 episódios bem severos da síndrome de burnout. O primeiro foi quando eu era executiva de uma empresa de CRM, marketing no Brasil. Eu sou de Porto Alegre e hoje eu moro na Holanda, faz 6 anos que eu moro na Holanda. E o meu primeiro burnout foi em Porto Alegre, numa empresa que cresceu muito rápido, foi adquirida por uma multinacional. Teve várias mudanças, tive várias promoções e várias ascensões de cargo e parecia assim que eu estava no topo da cadeia corporativa. E eu era muito jovem e não entendia que existia um limite. Porque todo mundo que estava na minha volta parecia que não tinha limites, que quanto mais trabalhar, melhor, né? E aí, à medida que eu fui começando a ter esses sintomas, eu entendi que, de repente, não era bem assim. Só que eu não sabia que era burnout nesse primeiro episódio. Eu achei que era uma crise existencial, que também faz parte do quadro, mas eu parei, saí me afastei da empresa e tive um afastamento de mais ou menos, acho que um ano e pouquinho longe de trabalho, e conheci meu namorado, que é holandês, numa viagem para o Chile, e vim para cá e pensei, me mudei de país, vida nova, acabaram meus problemas e agora tá tudo resolvido. E aí eu comecei a trabalhar num escritório aqui, em 4 meses eu tive outro episódio. E foi pior. E eu tive crise de pânico, eu tinha uma exaustão profunda, eu estava completamente desregulada, eu tinha muitas crises de ansiedade. E aí eu fui começando a entender o que estava acontecendo comigo. E a partir disso, eu comecei a estudar. Então, o meu trabalho ele começa a partir da minha experiência de precisar estudar o que estava acontecendo comigo, e uma necessidade muito grande de racionalizar. E essa necessidade de racionalizar e de intelectualizar tudo. E a partir disso, eu comecei a entender que existia uma dimensão fisiológica, uma dimensão psicológica e também uma dimensão social desse nosso adoecimento no trabalho. E a partir disso tudo é que eu fui entendendo o que estava ao meu alcance para fazer e compartilhar a minha história, porque parecia que só eu tinha isso, que só eu estava passando por isso, que estava todo mundo muito bem obrigado, estava todo mundo, né, que era normal a correria, e que era normal reclamar da correria, que era normal carregar uma farmácia dentro da bolsa, e eu não achava aquilo normal, e realmente não é. E aí faz uns 5, 6 anos que eu comecei a falar, a partir da minha história, sobre as coisas que eu fui aprendendo. Eu tenho um evento anual, que é a Semana de Conscientização da Burnout, que eu trago especialistas no assunto
de diversas áreas do Brasil e do mundo para a gente falar sobre quais são as causas, quais são as possibilidades de recuperação e de prevenção. Tem o Burnoutados Anônimos, que é um grupo de apoio gratuito, confidencial, sem fins lucrativos para pessoas que estejam passando pela síndrome de burnout. A gente se encontra uma vez ao mês no Zoom, que é o que eu consigo dar conta uma vez ao mês, e aí também vou aprendendo o que dá para dar conta. E tenho 2 livros, Minhas Páginas Matinais, é uma coleção de crônicas da Burnout, e Um Passo por Dia, que é esse que está aqui atrás, que é uma coleção de meditações de autoconsciência e autocompaixão. E eu também tenho trazido produtos de educação e de psicoeducação. Então, eu tenho um curso sobre saúde mental no trabalho, que é em vídeo, que a gente fala bastante sobre, enfim, vários conceitos relacionados à saúde mental no trabalho, e um curso sobre como compreender o seu estresse, da onde vem o estresse, o que se alimenta, se o estresse é ruim, se não é, como que a gente consegue lidar com alguns dos sintomas. Eu tenho no meu site, no caromedros.com, tem uma autoavaliação de níveis de estresse no trabalho. E a partir dessa autoavaliação, tu pode ver quais são os sintomas que estão pegando mais. E a gente teve mais de 10 mil pessoas que já responderam. E a gente conseguiu ver também quais são as áreas que as pessoas estão tendo mais sofrimento, que elas estão tendo mais queixa. E a gente também tem tentado endereçar isso. Então, esse é um pouquinho do trabalho nesses últimos anos. E crio conteúdo também, vou tentando promover a conscientização, acabar com o estigma. Ainda existe muito preconceito, né? Ainda existe muita individualização para que as pessoas não precisem passar por isso, e que quem precisar passar por isso não se sinta tão sozinho, não se sinta tão fraco e tão impotente. Ai, Carol, que fantástico, né? Você falou que foi um resumo, mas já é muita coisa, né? Eu acho um trabalho, assim, fantástico, porque é isso, né? Quando há alguns anos atrás, eu lembro quando eu estava na faculdade, há 10 anos, eu me formei em publicidade, então, gente, isso a gente já pega na formação para tirar o diploma. Você tem que aprender que trabalhar de fim de semana é legal, ser workaholic, ganhar pizza na agência, que eu nunca trabalhei em agência, graças a Deus. E eu comprei super esse discurso, né, a ponto de que pouco depois de eu ter me formado e ter ingressado no mercado de trabalho, eu me sentia mal comigo mesma e me sentia atrasada na minha carreira porque eu trabalhava numa empresa pequena e que não tinha uma cultura oposta a essa. Então eu pensava, gente, mas eu nunca fui viajar a trabalho, eu nunca passei o fim de semana trabalhando, eu não preciso trabalhar até muito tarde, e eu me sentia atrasada. Foi só quando eu passei por uns problemas de saúde que não teve nada a ver com burnout, que eu comecei a questionar um monte de coisas. Eu falava, gente, que idiota! Pelo amor de Deus, eu me sentia mal comigo mesma porque eu não trabalhava de fim de semana, sabe? Mas não é idiota, né? A gente não se dá conta, a gente assina o contrato social sem ler. Ninguém para pra gente dizer assim, olha só, para viver na sociedade a gente precisa fazer isso, 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 e aparentemente isso é esperado de ti. E a gente não para e pensa assim, mas daqui inventou isso, por que precisa ser assim? Será que isso faz sentido para mim sempre? Sim. Né? Porque para algumas pessoas faz por algum tempo. Mas é isso, assim, a gente começar a se dar conta dessas coisas, né? Dos discursos que a gente reproduz, das práticas que a gente perpetua, é muito importante. A gente está falando de burnout, mas a gente, para deixar alinhado para quem está ouvindo, o que é burnout e quais são os sintomas desse burnout? Então, vamos lá. O burnout ele é uma síndrome, o que significa que ele é um conjunto de sintomas. Ele não é uma doença específica. Ele é um conjunto de coincidências que vão acontecendo e que a causa está relacionada ao estresse crônico. Para falar de burnout, a gente precisa falar de estresse, por isso que tem o curso de estresse. O estresse ele é uma resposta do nosso corpo a coisas que acontecem na nossa volta. E pessoas diferentes reagem diferentes. O estresse não é uma escolha, ele é uma resposta evolutiva que a gente, às vezes, dá aquela freada no carro e não se dá conta, e isso previne, às vezes, um acidente. Isso é uma resposta do estresse. A gente não pensa e ele tá ali, né, para sobrevivência. O problema é que a gente tem tido um estilo de vida que está fazendo com que a gente esteja sempre sob estresse. E ninguém foi feito para estar sempre sob estresse. E aí, quando a gente coloca o estresse contínuo, porque imagina essa coisa do carro, né? Freiei, e aí continuo, e aquela situação se resolveu. O que tem acontecido, principalmente no trabalho,
a gente está aqui na entrevista. É uma situação que não é extremamente estressante, mas é uma situação diferente, a gente está aqui, né? Exige o nosso corpo, a nossa cognição. Se a gente sai daqui e já emenda outra, e outra, e outra, e outra, é como se a gente abrisse 50 abas do navegador. E se a gente tentar abrir 50 abas do navegador, usar todos os aplicativos ao mesmo tempo e não recarregar a bateria, o telefone vai morrer. E é isso que a gente faz com o nosso corpo todo dia. Então, o que acontece com o burnout é esse colapso, que existem duas vias, que é, né, os sintomas fisiológicos, dor de cabeça, insônia, e eles são muitos, assim, dor de cabeça, insônia, ou dorme e não se sente descansado, ou às vezes, assim, passa um fim de semana dormindo, nem se dá conta que passou o fim de semana inteiro dormindo. Inflamações, infecções, a imunidade vai lá para o dedão no pé, dependendo do nível da severidade, pode gerar doença autoimune, pode gerar problemas cardiovasculares bem severos. E aí, do outro lado, a gente tem os sintomas psicológicos, que a gente tem o isolamento, a gente não sente, não quer conversar com as pessoas, não quer interagir com as pessoas, parece que está todo mundo sugando a nossa energia, a gente não tem paciência. Um dos sintomas uma das queixas mais frequentes nessa autoavaliação é justamente o pavio curto. Que em alguns momentos a gente tem, né? Ai, meu Deus, não vem falar comigo agora. Mas imagina sustentar isso por meses, anos. Em algum momento, é que nem o telefone vai morrer. Para a gente conseguir determinar o que é o burnout, a gente tem 3 eixos de sintomas, que é ineficácia e falta de realização. Porque quando a gente está sempre sob estresse, o sistema de estresse do nosso corpo é como se fosse um alarme do carro, que fica lá bipando e que desativa algumas áreas do nosso corpo. Quando a gente está sempre sob estresse, a gente acaba desativando as áreas mais evoluídas, que é a cognição, imaginação, criatividade. Por isso que a gente não consegue raciocinar quando a gente está estressado, porque o corpo está economizando energia. Isso faz com que a gente trabalhe, renda menos, seja mais difícil. Eu lembro, assim, que eu penava para conseguir escrever um e-mail. Que eu chegava numa reunião e eu pensava, eu tô ficando burra, eu não lembro mais das coisas. Tem muita gente que fica esquecido também. Segundo eixo é a exaustão física e emocional, e a exaustão é um cansaço elevado na enésima potência. Eu deito, durmo o dia inteiro e não tô descansada. E emocional, quer dizer também, as pessoas me sugam, eu não tenho mais carisma. Eu brinco que isso é legal, dá trabalho, a gente não se dá conta, mas assim, ter carisma, e isso é uma coisa exigida da gente hoje, né? A gente tem que estar olhando para a câmera, e tem que olhar para as pessoas, e estar no Zoom, e tem que se arrumar, e tem que ser simpático, e conversa com o cliente. Isso exige muito carisma, e que pode deixar a gente muito exausto. E por último, o cinismo e a despersonalização, que chama, que é uma sensação de que o que eu faço não faz mais diferença. Se eu estiver aqui ou se eu não estiver, não faz diferença. O meu trabalho não faz diferença nenhuma. O meu papel nesse trabalho não faz diferença. A empresa não faz diferença. O meu cargo não faz diferença. Se eu fizer, não fizer, vai dar no mesmo. Se eu reivindicar ou não reivindicar, vai dar no mesmo. Se eu vier ou não vier, vai dar no mesmo. E quando a gente tem isso tudo acontecendo por meses ou anos, pode ter muitos riscos. Eu tive sintomas bem severos e ainda, né, cada pessoa tem os seus sintomas e se apresenta da sua forma, mas tem gente que vai realmente para acidente cardiovascular, vai para doença autoimune, tem às vezes consequências por anos. O tempo de recuperação é normalmente, a gente vê dependendo de quão severo é, de 2 a 5 anos. Então, é muito importante prestar atenção, porque se tu deixar o telefone morrer, é que nem o telefone. Se a gente não recarrega a bateria e tem que carregar ele do zero, leva muito mais para conseguir usar ele de novo. E aí é a mesma coisa com o nosso corpo. Porque ele realmente, assim, o cérebro, ele frita e o corpo pifa, como se tivesse baixado a chave geral. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, assim, o corpo sente, né? O corpo reflete. A gente acha que tá só no racional, mas não tá. Tem essa desconexão muito grande do corpo, né? E é por isso que é tão comum quando a gente, épocas, que a gente tá muito estressado, eu tô com dor de estômago, não tô conseguindo comer, tô com dor de cabeça. O corpo, ele reflete, né? Ele reage. E a gente precisa estar muito consciente, porque hoje mesmo de manhã eu viajei, e viagem para mim era uma coisa que me dava muita ansiedade. Eu fiquei acho que uns 5 anos que toda vez que a gente viajava de férias eu tinha crise de pânico ou de ansiedade durante a minha recuperação. Faz menos de um ano que a gente
a primeira viagem que a gente teve, que eu voltei para casa e disse, gente, eu não tive crise. Tipo, eu tive uma choradinha, assim, uma crise, assim, de perdemos um dia inteiro, tem que reprogramar toda a viagem, foi a primeira vez. E aí hoje, vindo no aeroporto, eu precisei fazer algo que era muito parecido com a minha rotina, porque eu viajava muito ao trabalho, né? Ao contrário da Janaína, eu era a pessoa que viajava ao trabalho, porque eu aprendi também, eu via que as pessoas que eram importantes viajavam muito. Então eu pensei, eu quero ser importante, eu também quero viajar muito. E aí eu viajava toda semana. Eu morava em Porto Alegre e viajava para São Paulo toda semana. E eu tinha o ritual não muito legal de acordar às 4 da manhã para ir para o aeroporto quase toda quarta-feira. Então eu tenho ainda, e faz 8 anos que eu não faço isso. Se eu acordo quarta-feira às 4 da manhã, o meu corpo, ele lembra como é que era. Então hoje a minha manhã foi um inferno. Só que o que acontece? Hoje eu sei isso. Eu entendo que isso é uma defesa, eu entendo de onde vem, eu entendo os porquês. E eu tava me sentindo com náusea no aeroporto. Só que ao mesmo tempo eu não tava, porque que muito da ansiedade também vem justamente da gente não querer sentir ansiedade, né? E eu tava assim, Carol, é normal tu estar te sentindo assim. Olha o tamanho que foi isso tudo, né? E aí vem a coisa da gente se entender, se escutar, né? E ter muita autocompaixão. Entender assim, a gente não vai conseguir estar 100% bem o tempo todo, porque a gente não é maquininha. Nem as maquininhas. Eu tava aqui tentando ligar minha câmera e não ligava por nada nesse mundo. Aí a gente quer trabalhar melhor que a máquina. Pelo amor de Deus! Que isso? Que expectativa maluca é essa que a gente botou na gente mesmo? Ver as impressoras, né? Que sempre funcionam daquele jeito. Wi-Fi Famoso, também. fiz o que pude, podia pouco. Aí na próxima vida eu venho ou impressora ou gato. Eu prefiro gato, mas impressora só Sim. para infernizar a vida dos outros. Não quero trabalhar hoje. Azar o teu. Eu vou Não engolir vou. todo o papel hoje. Azar o teu. Azar da tua monografia. E quando Ai. você falou do estresse, eu acho interessante a gente pensar numa coisa que quando a gente pensa em estresse, muitas vezes a gente pensa em raiva, né? E Uhum. não necessariamente é assim, né? Então, às vezes, se alguém está escutando aqui e fala, mas estresse, eu não tenho estresse, né? Porque pensa nessa raiva, nesse estado muito externo, né? Mas não necessariamente é assim, né, Ká? Você consegue ver outras formas, até na sua própria experiência? Com certeza, e é muito legal tu trazer isso, Camila, porque eu lembro que eu tinha uma pessoa no meu time, eu era gerente de uma equipe com 8 pessoas. E tinha uma pessoa que eu dizia, e que eu fui aprender depois, assim, faz uns 3 anos que eu falei com ela, tipo, 5 anos depois que a gente trabalhou juntas, e aí eu não lembrava disso, mas ela disse que eu chamava ela de estressada. E eu dizia que ela estava sempre estressada. Por quê? Porque ela estava sempre reclamando. Só que por que ela estava sempre reclamando? Porque era um trabalho que a gente não dava e a gente não tinha os recursos necessários para fazer aquele trabalho. Então, eu achava bonito fazer o trabalho de 5 pessoas e as pessoas que não achavam bonito ficavam assim, mas Carol, é inviável. Tu quer que eu fique até meia-noite no escritório? E eu ficava assim, ué, mas tu tem vida para casa? Então, assim, Tem algum eu também problema? era uma líder super tóxica, sabe? Mas existem várias outras coisas. Porque o estresse, a gente tem 3 respostas ao estresse, e a gente não escolhe nenhuma das 3, vai depender de muitas questões aí individuais. É a luta, a fuga ou o congelamento. Então, a raiva, ela muitas vezes vem dessa coisa da luta. Então, imagina que a gente está na selva lá, nossos antepassados, e vamos pensar que o antepassado que sobreviveu não é necessariamente o que ficou deitado na rede quando deu a tragédia. Foi o que se deu conta do perigo muito antes. Então a gente tem já uma ancestralidade neurótica, se a gente parar para pensar. Então vamos lá. Vem o leão. Aí o ancestral mais neurótico já se deu conta que o leão vinha lá a 2 quilômetros de distância. Aí ele desenvolveu 3 possibilidades de resposta. A luta, que é eu vou sair no soco. Só que para a luta, uma parte nossa tem que acreditar que a gente consegue ganhar. Porque senão não vale a pena. A fuga, que é eu vou bater perna e já era. E a última, que é principalmente em mulheres, é muito comum, é o congelamento. Eu não tenho chance, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então eu vou ficar quieta.
E aí isso vai se manifestando de outras formas. Então a gente internaliza essa raiva, até porque a gente, né, sendo mulher, a gente também é domesticada a não sentir raiva, achar raiva feio, aquela coisa toda. Então a gente não acessa a raiva, não é nem que a gente não sente, a gente não acessa a raiva e ela acaba fazendo com que a gente, sei lá, não consiga dormir. Tem uma infecção na garganta, eu tive amidalite, uma atrás da outra, quase precisei extrair as amígdalas, porque eu não falava. Me diziam umas coisas horrorosas e eu ficava bem quieta, ia para casa e pensava, a culpa é minha, certamente é minha, e aí não dormia. Então existem outras, né, outros fenômenos que vão acontecendo e esses sintomas eles têm muito a ver com isso, sobre essa desregulação. E aí, importante também falar que o burnout ele está muito conectado ao assédio e a experiências muito negativas no trabalho. A gente ter uma resposta de uma insônia, por exemplo, é uma resposta perfeitamente aceitável se a gente pensar que a pessoa viveu uma situação terrível. Então, muitas vezes, algumas coisas que a gente também condena, entre aspas, né? Ai, meu Deus, eu não posso não querer... Mas, assim, isso está adequado com o que aconteceu contigo. Agora tu precisa realmente te restabelecer para conseguir, né, enfrentar de outras formas, enfim, fazer o possível e evitar espaços em que isso seja não só tolerado, como também incentivado, o que acontece bastante. A nossa cultura fortalece muito isso, né? E eu achei legal que você falou, a gente, como que é a palavra? A gente pensa que eu não posso me sentir assim. Então a gente já vai para o campo de eu tô sentindo, só que eu tô errada, o problema tá comigo. Ao invés de a gente aprender e falar, tá, eu estou me sentindo assim, por quê? Será que é só comigo? Por isso que eu acho a sua iniciativa, né, do Burnoutados Anônimos muito legal, porque é muito importante a gente saber que não é só comigo, que eu não estou errada, que tem um motivo para eu me sentir assim, e tudo bem de eu estar me sentindo assim, né? Principalmente no momento em que a gente, acho que nos últimos anos, desde o isolamento, isso começou a mudar um pouquinho, mas que a gente tem uma relação muito tóxica com o nosso trabalho, com a nossa carreira. O nosso trabalho, o que a gente produz, é sinônimo do nosso valor enquanto pessoa. Aí eu queria saber, assim, a sua visão, né, o que significa o trabalho para a nossa vida? Eu tenho uma aula inteira no curso de saúde mental do trabalho, tem uma aula inteira só sobre os diferentes significados do trabalho. E aí dá para pensar numa resposta de muitas horas aqui, para a gente refletir também que existe em diferentes culturas, diferentes momentos, existem diferentes significados, e que cada um de nós vai ir construindo o seu próprio. O que nos adoece é que a gente, de novo, a gente assina o contrato social sem ler, a gente recebe um discurso externo do que significa, a gente vai se modelando pelas pessoas que estão na nossa volta e vai pensando, fulano é assim, eu admiro fulano, então eu vou agir assim, eu vou priorizar isso, eu acho que eu preciso daquilo. Faz parte da manutenção das coisas que estão como estão hoje, né? Da gente ter tanta desigualdade, da gente ter tanto acúmulo, da gente ter, né, de um lado um monte de gente morando na rua e do outro lado uma fração de pessoas andando de jatinho. Faz parte a gente ter essa romantização do trabalho e do sacrifício, como se fosse algo assim, o trabalho dignifica o homem, né? Na porta do campo de concentração, né, dizia que trabalho era libertador. Então, existe várias possibilidades de a gente olhar que o trabalho, ele é um sustento, ele pode ser uma fonte de realização, sim, e ele pode ser uma fonte de sofrimento ou até de adoecimento. Porque ele é como a gente se coloca no mundo, ele é como a gente socializa, ele é como a gente sobrevive financeiramente, né? Então, a gente conseguir entender que sim, ele é importante, porque eu acho que principalmente quem passa por um burnout, a gente vai para um extremo assim de, meu Deus do céu, eu não sei mais, eu não consigo mais pensar em trabalho. Eu com o meu segundo burnout, eu estava com 30. Na semana que eu fiz 30 anos, eu tive uma crise de pânico, 3 dias antes, e ali eu já não fiquei meses que eu não conseguia fazer nada. E eu aos 30 pensei, seriamente, assim, eu acho que eu vou precisar me aposentar, porque não tem como.
Eu não consigo, assim, eu começo a passar em trabalho, eu fico doida. Então, a gente vai para esse outro extremo. Mas a gente conseguir, cada um de nós, ir construindo a sua cultura do trabalho. Eu gosto muito de falar das contraculturas. A gente tem por aí essa cultura de que tem que trabalha enquanto eles dormem, tu abre o Instagram, e aí tem um monte de coach, um monte de gente falando que é para acordar 5, que é para isso, que tudo é para maximizar alta performance. E aí é importante a gente trazer o elemento da cultura, porque a cultura aqui na Holanda, onde eu moro, é muito diferente da cultura do Brasil em termos de trabalho. Aqui as pessoas elas já trabalham menos horas, já existe uma tentativa de equilíbrio muito maior, existem condições de trabalho muito mais dignas. Isso quer dizer que as pessoas não adoecem? Não, porque existem outras questões aqui, porque aqui tudo precisa ser útil o tempo todo. Então, se tu sai do trabalho, tu não abre o WhatsApp no trabalho, não abre Twitter, nada, nada. É assim, ó, é ali e não tem assim, tu não respira enquanto tu tá no trabalho. E tudo que tu tá fazendo, o almoço tem que ter a porção correta, tudo tem que ser útil. O que também é terrível. Então, culturas diferentes vão ter associações diferentes. Então, parece aqui, a sensação que se tem é que apesar de, assim, tu tá no bar bebendo, e tu não tá trabalhando. Mas tu tá fazendo uma coisa que parece que tem que fazer. Então, mesmo quando tu não tá trabalhando, parece que tá trabalhando, sabe? Porque tudo é Tudo meio tem que que ser performance. aproveitar o máximo de resultados disso que você está fazendo, né? Isso, tudo tem que ser mensurável e tal. E uma outra coisa que eu acho importante de falar, por último, é assim, tenha um campo da psicanálise que é a psicodinâmica do trabalho, que eu acho muito fascinante, porque fala justamente sobre como a nossa relação do trabalho nos afeta emocionalmente. E aí, o Dejurs, que é o psicanalista que desenvolve essa corrente, ele diz que para que a gente consiga fazer um trabalho bem feito, a gente precisa se colocar subjetivamente no trabalho. Se a gente ficar só um robozinho aqui, e faz, próximo, né? Fatia, passa, a gente não vai ter um trabalho bem feito, e a gente não vai ficar feliz naquele trabalho. Mas a gente não pode se arrebentar também, porque a gente acaba indo para esse outro extremo, né? De, meu Deus, o trabalho sou eu, e se alguém não gostar do meu livro, a pessoa não gosta de mim, e tudo vai ser em relação a isso agora, quem eu sou. Conseguir encontrar esse meio termo, assim, entre se colocar no trabalho, não ser também, assim, tão cínico em relação a isso, mas entender que é só um trabalho, ele é uma parte da tua vida, mas tem outras coisas também. Por último, uma coisa que eu acho importante da psicodinâmica também, eles falam, no Brasil, a gente tem muito discurso da alta performance. Tem um ranço disso. Não é um ranço. Porque a alta performance não é coisa pra gente. E assim, atleta. Mas beleza, eu não sou atleta. Não quero ser atleta. É porque tem que ser o melhor da área. Quem disse? Para quê? Para quem? Sabe? E na psicodinâmica do trabalho, eles trazem um conceito que é do trabalho bem feito. E aí, quando a gente olha que a gente não precisa estar maximizando todos os nossos retornos e todas as coisas o tempo todo, que a gente não precisa estar sendo absolutamente o nosso melhor e dar 100% da gente todos os dias da semana, todos os dias do ano, porque isso é exaustivo só de pensar, o que é um trabalho bem feito dentro do que eu preciso fazer? Ponto. E aí já é um belo começo. Ô, Ká, você falou bastante dessa questão da nossa visão com a carreira, com o trabalho. E como a gente romantiza muito essa carreira, a gente acha legal ser workaholic, né? Uhum. E aí, qual que é? Acho que é a pergunta de milhões. Como ter esse equilíbrio, né, entre o que é ser workaholic e o que, tipo, beleza, agora estou trabalhando, estou respeitando o meu trabalho, sabe? Como ter esse equilíbrio? A fonte do workaholismo, assim como qualquer vício, é um vazio, uma necessidade de preenchimento emocional. O Brian Holmes, que é o psicólogo que fala sobre workaholismo, ele fala que o workaholismo não só é um vício subnotificado, mas ele é um vício também glorificado, né? A gente gosta de dizer que é workaholic. Eu, quando eu via que era workaholic, eu achava que era elogio. Mas ele fala, não é sobre a quantidade de trabalho. Tem pessoas que trabalham 3, 4 turnos porque precisam. Precisam pagar as contas, precisam se sustentar. Não quer dizer que essa pessoa seja workaholic. O que quer dizer que a pessoa é workaholic quando ela tem uma relação compulsiva emocional pelo trabalho.
Eu estou numa crise na minha relação, e para eu não ter que olhar para a crise que está acontecendo na minha relação, eu vou me atirar no trabalho. Eu estou me sentindo mal comigo mesma, e ao invés de eu fazer uma terapia, de eu sair para caminhar, de eu escrever e tentar entender quem raios eu sou, eu vou me atirar no trabalho. Porque o trabalho também tem essa característica muito sedutora, né? Que parece, de novo, pelo contrato social que a gente assina sem ler, que quanto mais a gente fizer, mais a gente recebe. Então parece que é quase como se fosse um videogame, né? E que a gente pode ganhar. E a vida pessoal não é assim, tem louça, tem discussão, tem DR, tem criança chorando, tem cachorro latindo, sabe? Putz, difícil. Então, muitas vezes, ele acaba sendo esse refúgio, assim, sabe? Aí eu sei que lá eu sou respeitada, eu sei que lá eu sou importante. E é uma autoanálise muito importante que a gente precisa fazer. Eu acho muito importante que a gente tenha a noção do aspecto social, do quanto que isso é realmente incutido na gente, mas que a gente também tem uma responsabilidade de entender. Se eu sou workaholic, eu também tenho um senso de autoimportância que está muito deslocado. Aquela coisa assim, sabe? Tipo, ninguém consegue resolver nada sem mim. Você jura? Só você, cara, vai Mesmo? advogada. Você jura? É Jura aquele meme do Buzz Lightyear, não sei se vocês já viram, que tem o Buzz Lightyear na caixa, né, a primeira imagem, aí tava lá, né, eu depois de formado, fala, não, eu vou fazer toda a diferença e serei insubstituível nessa empresa. Na imagem de baixo, o corredor cheio de caixas de Buzz Lightyear idênticos, né? A gente pensa muito com arrogância, né? Fala, nossa, eu sou a Coca-Cola no deserto, ninguém me substitui. E Ai, que ruim que seria, né? Que ruim para que todo ruim. mundo seria. E aí o que acontece é que existem relações nas quais a gente é insubstituível, e aí lá a gente falta. A gente é insubstituível como filho, como mãe, como marido, como esposa, e aí nesses lugares a gente não vai, porque a gente acha que se eu não estiver naquela reunião para fechar aquele contrato com aquele cliente, ninguém vai conseguir fazer. Ninguém vai conseguir escrever que nem eu escrevo. E aí é muito complicado. Porque realmente é um vício, como direi, né? É um vício, é aquela coisa assim que tem a recompensa intermitente, né? Como se fosse um caça-níquel. Então, tu coloca moeda, às vezes não vai sair nada. Aí do nada sai. Aí tu faz um monte de reunião. E aí tem uma reunião meio nada a ver. Assim, daqui a pouco, batem palma pra ti. Dizem que tu arrasa. E aí tu pensa, quero mais disso. Eu chego em casa, ninguém diz que eu arraso. Aqui eu arraso, quero mais, quero arrasar mais. E aí entra num ciclo que vai acontecer, de novo, a validação vai acontecer de forma intermitente, e se tu fica dependente disso, tu acaba querendo que as outras pessoas fiquem te validando o tempo todo, que também é muito chato, né? E eu percebo também, assim, que o processo da gente se recuperar e da gente reorganizar a nossa relação com o trabalho também tem a ver com a gente se tornar pessoas melhores. Já tem alguns artigos que falam que as pessoas que têm maior ansiedade, e é óbvio isso, né? Pessoas de maior ansiedade, maior depressão, maior sofrimento psíquico, são muito mais autocentradas. Porque, assim, tá dando uma tempestade aqui na minha cabeça, eu não vou olhar para ti, eu não vou olhar para o teu problema. Se tu me contar o teu problema, eu vou olhar com a minha perspectiva e eu não vou te ajudar direito. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer para ajudar outras pessoas é a gente poder se ajudar, porque daí, à medida que a nossa máscara de oxigênio está colocadinha, a gente respira direito e a gente consegue olhar, assim, mas exatamente qual é o meu papel nisso tudo, né? E não é fácil a gente conseguir entender que, ao mesmo tempo, a gente não é coisa nenhuma no vasto esquema das coisas e que a gente pode ser muito importante e primordial para em algumas relações em alguns momentos. E a gente não se deixar ficar nem desesperado, porque a nossa existência é completamente inútil, e nem super, sabe, autocentrado de achar que a gente sempre vai ser a pessoa mais importante, a última bolachinha do pacote. Que nenhuma dessas visões é real. Bom, gente, vocês já estão aí com vários temas para terapia. Acho que dá para fazer terapia para o próximo ano. Eu vim aqui, ó, todas de boa para fazer esse podcast. Eu já estou aqui com a cabeça cheia de coisa para levar.
E até esqueci que eu ia falar, que eu falei assim, gente do céu, porque eu e a Jana, a gente sempre fala, né, de que a gente fica anotando as coisas aqui para levar para terapia, né? Sim. E é Ah, isso, né? excelente. Eu fico, Sim. sua fala me fez pensar muito assim no nosso ego, né? E do quanto a gente internalizou uma coisa que eu acho que vem séculos atrás, que é o legado que a gente vai deixar. E quando a gente para pensar, depois que a gente morre, as pessoas que ficam vão lembrar da gente, né? Sobrinhos, netos, pá. Depois disso, a gente começa a ser esquecido porque é uma parte natural da história. A gente não tá mais aqui. E acho que para muita gente é muito difícil pensar nisso. Pensar, Uhum. eu não vou deixar um marco suficientemente grande para ser lembrado para o resto da eternidade, que é muito tempo, né? Mesmo os colonizadores, eu vou usar o exemplo de Dom Pedro I, a gente só lembra da existência desse cara quando a gente está estudando história, né? Então tem muito esse ego de eu preciso ser lembrado para sempre, né? Ao infinito e além. E é engraçado porque quando a gente fica. Essa palavra legado é uma palavra que, na verdade, eu gosto e eu acho que ela que Sim, pode ser interessante. A gente pensar no que a gente deixa, até porque é importante que a gente tenha um sentido, né? O que eu quero disso tudo, o que eu quero dessa vida, o que eu quero para mim, que projeto de vida que eu quero, mesmo que eu precise mudar de percurso, provavelmente, né? A vida nunca está aí para o nosso planejamento, mas a gente é importante, é saudável a gente ter alguma coisa para mirar e para, sabe, assim, ter nosso. Mas eu acho que quando essa necessidade, eu acho que é diferente um desejo de deixar uma marca de contribuição, eu acho que eu fiz um pouquinho de diferença aqui, eu quero servir, eu quero ter uma estátua com meu nome. Porque aí é realmente egóico mesmo, e aí, aí, aí as coisas, elas não nascem de um lugar bom também, né? nossa, sim, com certeza. E aí fica difícil, né? Sim. Para todo mundo. E aí, É. escutando você um pouco antes, que agora eu lembrei que eu ia falar, quando eu passei por algumas situações também num trabalho que eu tinha e que eu me trancava no banheiro para chorar, era super estressante. E aí, ao mesmo tempo, eu me senti essa pessoa de tipo, cara, se eu sair daqui, como que a empresa vai fazer? Eles já me ajudaram tanto. Então, também, como essa cobrança, né, de tipo, putz, como que eu vou deixar essa pessoa na mão? Ao mesmo tempo que você está se deixando na mão. Porque você não está conseguindo se mexer, porque você está pensando o quanto você é importante, o quanto você é insubstituível, que na real você não é, né? E só É, uma coisa, Cá, que eu achei interessante que você trouxe, que foi a fala do olha o quanto que eles já me ajudaram, o quanto que eles fizeram por mim. Eu não sei qual que foi o seu caso, tá? Mas eu vou assumir que foi igual à maioria, que eles estavam te dando um emprego, eles estavam te dando, eles te contrataram e te pagaram para você fazer algo por eles. Não é um contrato, né? É um acordo, não é tipo, olha tudo que eles fizeram por mim. Tipo, sim, Não, é e isso até que eles assim, fizeram. no meu caso, realmente teve várias coisas, várias situações Aham. que me ajudaram muito, mas nada que fosse algo que eu tivesse que olhar, parar de olhar para mim, né? Tipo, ignorar tudo que eu estava sentindo, aquele incômodo que eu estava sentindo, aquelas crises de choro que eu tinha todo dia, para não, vamos olhar para o outro, porque realmente eles me ajudaram muito. Então, eu acho que é um Sim. cuidado que a gente tem que tomar também, né? aí eu acho importante também a gente falar, e eu me identifico muito também com essa fala, cá, porque meu primeiro burnout foi numa empresa que dizia que era uma família. Quando minha empresa foi na minha formatura, eu era sócia da empresa. Quando eu disse que eu ia sair temporariamente para cuidar da minha saúde, teve gente que chorou, que ficou assim, meu Deus, mas tu é a cara da empresa. Eu não consigo imaginar a empresa sem tu estar aqui. E assim, a empresa tá muito bem, obrigado, sabe? Nunca esteve tão bem. E foi uma saída muito traumática. E rolou litígio, rolou processo judicial. Foi muito o que acabou culminando no meu segundo burnout. E eu não sei se eu posso falar isso, mas enfim, é,
algumas coisas que não sabe falar, mas eu não vou citar nomes, mas eu vou dizer puramente que em alguns textos judiciais se dizia que eu tinha me aproveitado do altruísmo deles. Ai, gente. E foram 30 páginas dizendo que eu era basicamente uma mentirosa e que pelo texto era basicamente assim, tu ficou aqui 8 anos jogando videogame, a gente construiu essa empresa, ela cresceu, e agora tu quer ficar com os louros. E não. E isso aí a gente vai entrar numa outra coisa, que dá um outro podcast, que são as relações abusivas. Que assim como tem relação abusiva romântica, tem relação abusiva com o trabalho, né? Isso, por exemplo, é um exemplo muito clássico de gaslighting, que é a gente fazer a pessoa duvidar da sanidade mental dela. Eu terminei de ler aquilo Sim. pensando, eu acho que nada disso aconteceu, eu acho que eu lembro de tudo errado, e se eu não tivesse advogado, namorado, rede de apoio incríveis que me lembravam, e se eu não tivesse escrito o que ia acontecendo comigo enquanto acontecia, eu podia muito bem pensar, não, mas eles foram sempre tão legais comigo, sabe? Porque se chega num ponto de que tu tá chorando no escritório todos os dias, tem alguma coisa de muito errado acontecendo. Em algum lugar. Uhum. E a gente precisa assumir a responsabilidade por tudo, assim. Se eu machuco uma pessoa, eu preciso assumir responsabilidade por aquilo. Se eu erro, eu preciso reconhecer que eu errei, eu preciso aprender. E a gente precisa entender e delimitar, cada um de nós, o que é tolerável, o que não é tolerável. E quando chegar nesse tipo de coisa, entender que eu não tolerar algumas práticas, algumas falas, algumas agressões, não significa que não seja um trabalho bom, que tem outras coisas boas, enfim, mas que eu estou simplesmente dizendo, olha, isso aqui não é aceitável. Uma coisa que eu acho que ainda, eu espero muito, assim, que em algum momento a gente entenda coletivamente, é que as pessoas que adoecem no trabalho, isso é uma coisa que os franceses lá da psicodinâmica do trabalho falam muito. Quando a gente adoece, as pessoas que adoecem no trabalho, elas têm informação sobre o que naquele trabalho adoece. E isso é muito importante. E a gente tem, assim, uma riquíssima, vastíssima quantidade de informações sobre quais são as posturas que fazem com que a gente sofra, quais são as palavras, as práticas, né, os contratos que fazem com que a gente adoeça. E a gente deixa para trás um trabalho que a gente ficou lá se formando por anos e anos e anos, e a gente leva o nosso conhecimento na mala. E aí eles vão ter que treinar uma pessoa tudo de novo para fazer isso. E hoje é simplesmente uma teimosia de não, eu não quero assumir a minha responsabilidade nisso, até porque vai ser uma caixa de Pandora, né? Se começar a assumir realmente, vai ser, meu Deus do céu, onde é que a gente começa? Mas é importante assumir, assim como a gente está assumindo, está fazendo a terapia, está tomando remédio, fazendo um escarcéu aqui do nosso lado aqui, como trabalhadores, tentando se cuidar e se organizar e fazer acontecer. Quem está do outro lado, como empregador, também precisa assumir a sua parcela de responsabilidade e entender o que na sua atuação pode não ser mais tolerável, que era tolerável até algum tempo atrás por outras questões. Mas que daqui para frente a gente não precisa continuar fazendo assim. Se a gente tiver uma construção de um prédio, a gente vê hoje que existe todo equipamento de proteção. Que a gente chega, né? As pessoas têm o capacete, tem o andaime, tem uma série de coisas que tem que ser feito. 100 anos atrás, a pessoa ia lá, subia para construir Empire State Building sem capacete, sem nada. E a pessoa, se ela escorregasse, ela morria. Isso não acontece mais. A gente entende hoje que é inaceitável colocar a pessoa nesse risco. E isso vai começar a acontecer também quando a gente fala dos riscos psicológicos. Eu espero. Esperamos, né? Espero. Porque senão, gente, a gente não vai ter gente para trabalhar. Não vai ter. Não vai, né? Não Não vai vai. ter. As doenças, síndromes, né, ocupacionais, o burnout e outras questões com estresse relacionados ao trabalho têm crescido muito nos últimos anos, né? Mas aí, pegando do lado, a gente quer abordar essa questão, né, de falar da importância do trabalho dentro das empresas, com os líderes,
mas eu queria pegar, assim, olhando para o nosso lado enquanto trabalhadores, né? Dentro do seu trabalho, na sua visão, o que que você percebeu que mudou das pessoas com a relação com o trabalho nos últimos anos, né? Da nossa relação com a nossa carreira, com o lugar onde a gente trabalha? Eu acho que tem tido uma mudança muito rápida e muito grande nos últimos anos, mas provavelmente na minha bolha, para ser bem sincero. Porque daí, assim, outro dia eu fui dar uma palestra numa empresa e a pessoa me mandou 30 mensagens no WhatsApp durante a palestra. E me mandou áudios depois, falando umas coisas. E eu fiquei pensando, e eu fiquei assim, é assim que ainda operam. Eu só não estou acostumada, porque eu estou agora conversando com psicólogos, com outros escritores, com pessoas que passaram por isso, com pessoas que já entenderam que não precisa ser assim, mas assim, a vasta maioria dos trabalhadores ainda está lá atrás achando que é Neosaldina na cabeça e bora. E amanhã tem mais. E bora de remedinho. É um remédio para dormir, um remédio para acordar, 5 cafés por dia e se embora. Então, eu acho que tem umas partes né, da população da amostragem que a gente tem aprendido. Me parece que é muito mais fácil conscientizar, e isso é uma decisão que eu acabei tomando nos últimos tempos, até para que eu preserve a minha energia. Eu prefiro olhar e direcionar o meu discurso para quem já passou por isso, para quem está passando por isso, porque conhece quem está passando por isso. Porque essas pessoas eu não preciso convencer de que elas vão me ouvir. Porque as outras pessoas que nunca viu na frente, né? Até o cinto de segurança ser obrigatório nos carros, provavelmente muita gente diz, mas nunca vi nada acontecer. Que frescura é essa de cinto de segurança? Então, assim, eu vou olhar para quem já sabe que precisa de cinto de segurança. E que eu não preciso ficar explicando, olha o número daqui, o PIB do lado, não sei o quê. Então, essas pessoas, e até porque essas pessoas às vezes não se dão conta, né? Eu tive meu segundo burnout porque eu não tinha me dado conta do que estava acontecendo na minha relação com o trabalho. Eu achei que se eu fizesse terapia, meditasse, dissesse não uma vez a cada 3 dias, tava bom. E claramente não tava, porque o buraco era mais embaixo. Então, eu acho que a gente tem muitas pessoas evoluindo muito e existem várias conversas, vários espaços. Assim, eu nem imagino esse tipo de espaço, de conversa acontecendo de forma um pouco mais popular, eu diria, alguns anos atrás. Por outro lado, já existe gente estudando a saúde mental no trabalho há 30, 40 anos, já tem, né? Mas eram coisas que estão se tornando mais acessíveis. E eu espero muito que a gente comece por si, pelo seu próprio cultivo da sua própria relação com o trabalho, entendendo que é meio que nadar contra a corrente e que às vezes, principalmente no começo, é muito difícil, parece assim que é que nem a Jana falou, assim, parecia que estava atrasada porque estava todo mundo comendo pizza no escritório, trabalhando fim de semana. Então, dá um fomo, assim, parece, sabe? Por quê? Porque o mundo recompensa quem faz isso. Então, a gente vai sentir que a gente está perdendo, porque a gente está perdendo. Eu podia ter 30 mil seguidores no Instagram hoje, eu podia estar fazendo muito mais dinheiro do que eu estou fazendo hoje. E eu tenho perfeita noção disso. Só que eu ia estar, sei lá, indo para o hospital uma vez a cada 3 meses. Eu ia estar, eu não sei se eu ia estar aqui. Então, assim, tem coisas que a gente precisa, e aí para quem é empreendedor também, né? É muito difícil, porque se a gente não tem uma base, uma rede de apoio, principalmente quando a gente fala de questões financeiras, a questão da sobrevivência, ela vem, e aí é importante que a gente consiga determinar, assim, não, isso aqui eu tô fazendo para sobreviver, para me sustentar. Isso aqui é para, enfim, legado, longo prazo, coisas que me dão propósito, enfim, mas que a gente tem um ajuste de expectativas e que existe um limite. E eu acho que agora, eu acho que de tudo isso que eu tô dizendo, o principal é que agora a gente está começando a se dar conta que tem um limite. Globalmente, a gente tem um limite de exploração do planeta que a gente está ali batendo a porta já está dando ruim. Eu tava agora, vou fazer agora a blogueira viajante, gente. Eu fui para o Porto, passei o fim de semana,
e em Portugal, e aí a gente foi numas vinícolas, e o tour, o guia lá do tour, de um tour que a gente fez, ele fez uma fala que eu achei maravilhosa, assim, ele super valorizou as pessoas que pegam as uvas, explicou o trabalho delas, disse que elas são essenciais para o processo, enfim, e também falou que o aquecimento global já está, assim, avassalando as vinícolas e que eles contratam esses cientistas para ver e verificar o que é, né, o que pode ser feito e o que não pode, mas eles disseram assim, daqui para 20 anos não vai existir nada catastrófico naquela região específica, mas o vinho vai ter um sabor diferente. Por causa da uva, por causa do... E aí depois a Alemanha vai estar como Portugal é hoje, em termos de clima, daqui a 20 anos. Então, assim, se a gente não para, se dá conta que a gente já está tendo prejuízo de ter essa rotina, de ter essa falsa necessidade de tanta coisa, a gente já está tendo prejuízo mental, psicológico, cognitivo, a gente já está, né, já tem gente se colocando em risco de doença cardiovascular de forma desnecessária. Tem gente, uma colega minha de trabalho desenvolveu hipertensão antes dos 30, um outro colega teve um infarto aos 37, e um outro já foi de ambulância não sei quantas vezes no escritório. Numa empresa pequena de Porto Alegre. Agora tu imagina o resto. Então, já tá difícil, já tá puxado. Sim. Já tá custando muito. Você falou dessa questão da sua impressão de que essa mudança existe, mas muito na sua bolha. E eu vou compartilhar com você que eu tenho a mesma impressão. Eu saí do mercado de trabalho dessa empresa que eu contei para vocês. E aí eu fiz formação em coach e tal. E aí, quando você entra nessa área, você conhece pessoas que já estão pensando sobre isso. Você conhece pessoas que já estão nesse pensamento. Só que aí eu voltei para o mercado de trabalho e trabalhei em empresas mais conservadoras, empresas familiares. E para mim foi assim, foi ótimo, porque foi um choque de realidade para eu ver que existe muita coisa ainda fora da minha bolha que ainda está onde eu estava lá atrás, entende? Então, assim, eu acho muito, se a gente pegar empresas mais conservadoras, menores, familiares, sim, as pessoas não estão olhando para isso. E claro que as pessoas, não que os funcionários não passem, eles passam por isso. Mas as empresas não olham para isso ainda. E então eu acho que é uma coisa que a gente está caminhando, claro, é importante que a bolha já esteja olhando, mas que tem uma realidade aí fora que muitas vezes a gente não consegue enxergar por estar aqui dentro, né? Exatamente. Eu vi esses dias um post do guru mor das redes e dos Instagrams e das coisas, que o post dele era assim, você não é a Boca Rosa para tirar férias. E tinha, não sei, quando eu comentei, tinha 16 mil likes. O post que eu fiz na minha vida, que deu mais likes, deu, sei lá, 3 mil. O recorde absoluto, assim, minha média não tem nem perto disso. E aí eu só li aquilo ali, o texto dele falando assim, porque a Boca Rosa, sei lá, tirou férias, vai ser do Instagram, não sei, mas enfim. E aí eu fiquei, cara, ele tem, sei lá, 5 milhões de seguidores. E é o discurso hegemônico ainda é esse. O descanso, ele precisa ser merecido. Tu precisa ser uma bilionária para descansar. Descanso é coisa de bilionário. E aí tu fica, mano do céu, sabe assim? E aí isso da gente também ir se dando conta do que é óbvio para nós, né? Essa é uma dificuldade que eu ainda tenho, que é muito grande. Eu ainda falo de algumas coisas, pressupondo aquela coisa da armadilha do conhecimento, né? Como a gente já entendeu, a gente acha que está todo mundo entendendo. Uhum. Eu tenho muito esse problema. Eu acho que todo mundo na minha volta sabe sobre burnout tanto quanto eu. Tenho certeza. Porque daí também tem a autoestima que tá lá em cima. De pensar assim, mas eu não tô falando nada de demais, eu não tô falando De nada novo, né? Não, é um negócio que eu tô lendo todo santo dia, sabe? E aí vem o cara lá da pílula vermelha, lá, o Red Pill lá, que falou o cara do Campari lá, ele falou um dia, teve outro corte dele que viralizou, que era ele falando que não era para acreditar nessa coisa de burnout. E essa coisa de burnout era invenção, porque a pessoa tem que trabalhar e que não sei o quê.
E que, assim, a pessoa fica doente pelo trabalho, é coisa de preguiçoso. Você está aqui em 2023, ainda tem que explicar que não é preguiça, que não é frescura. E o que a gente ouve no Burnoutados Anônimos de março, uma pessoa do grupo, foi a primeira vez que isso aconteceu em 3 anos quase de grupo. E aí depois eu até falei muito sobre o fato de que aquilo não era uma linguagem aceitável neste nosso ambiente. Uma pessoa simplesmente começou a falar que a gente tinha que parar de culpar as empresas, parar de culpar outras coisas, que por um lado ok, mas assim, mas aí ele seguiu ele engatou uma, sabe? Foi assim, não, porque a gente tem que ter que se cuidar, porque tem que ter vontade, tem que querer melhorar. E eu fiquei, cara, tu acha que a gente estava com 50 e poucas pessoas, tu acha que essas 50 pessoas não querem melhorar? Tu acha que as milhões de pessoas que estão aí, as milhares de pessoas que estão em licença do INSS, acham legal ter que fazer perícia, passar pelos absurdos que é fazer uma perícia do INSS para receber uma vergonha de uma indenização? Tu acha que as pessoas querem fazer isso? Que elas acham Querem legal estar fazer isso? sofrendo, né? Lógico que não, né? Então ainda tem muito estigma, ainda tem muito preconceito. Quando a gente fala de ansiedade e depressão, a gente não sabe como acolhe e como adapta um trabalho para uma pessoa que é neurodivergente ou uma pessoa que tem alguma questão psicológica. Pessoa que tem transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. Uma vez eu estava fazendo um projeto e eu fechei uma reunião do Zoom porque me deu um gatilho muito grande. E aí eu conversei, expliquei a situação e para 2 pessoas, uma delas disse, ah, beleza, e outra me mandou um retiro de yoga. A sorte é que a Puxado. pessoa estava do outro lado do mundo, porque, assim, eu ia jogar café na cara dela. Porque, assim, eu não preciso de yoga. E yoga faz bem, mas, assim, assume que eu sou Não é adulto isso. e que eu tô fazendo essas coisas, sabe? Que eu não sou uma criança que não sabe o que tá fazendo. A gente acha ainda que depressão, ansiedade, burnout, estresse pós-traumático, essas coisas, elas são 100% culpa do indivíduo e que se a pessoa ela tem a crise de ansiedade é porque ela não sabe fazer o papel dela. E a gente precisa começar a entender que vai ser cada vez mais a norma a gente conviver com pessoas que estão passando, já passaram por isso, que a gente precisa também adaptar a nossa rotina para a gente entender o que a gente pode nesse momento e o que a outra pessoa pode naquele momento. E respeitar o tempo e os limites de cada um. De novo, a gente acha que limite é coisa feia. E não vai dar para ser assim. Não vai. Eu queria, só pegando esse recorte, né, isso que você falou agora, e até voltando um pouco naquilo que você comentou para pessoas que empreendem, que têm empresas, e que se você não é a Boca Rosa, você não pode tirar férias. É tão importante a gente falar disso, porque, assim, eu e a Ká, né, a gente trabalha muito com autônomas, e eu lembro muito de que quando eu saí para começar o meu negócio, quando eu fiz a transição para empreender, um dos meus motivos, entre tantos outros, era querer ter mais equilíbrio entre o tempo que eu trabalhava, porque eu achava um absurdo trabalhar das 8 às 18 e só ter o final de semana para descansar. Falei, não, eu vou ter minha empresa, eu vou conseguir organizar melhor o meu tempo, né? Eu vou conseguir ter mais qualidade de vida nesse sentido. E foi completamente o oposto, porque eu cheguei na vida empreendedora com a mesma mentalidade que eu tinha antes. Eu não ressignifiquei a relação que eu tinha com o trabalho. Na minha cabeça era, eu vou fazer a transição e milagrosamente eu vou conseguir fazer isso. E não era, assim, foi um período muito difícil, de um estresse muito grande, porque eu me forçava a começar a trabalhar às 8, só que eu nunca fui uma pessoa matinal, nunca conseguia trabalhar às 8, começava a trabalhar às 9, me sentindo culpadíssima, porque eu já estava atrasada. Se eu procrastinava, eu me sentia mal, porque eu estava atrasada. Para mim era um custo tirar 5 dias de férias, de folga, porque a minha empresa estava lá, a minha empresa não estava dando dinheiro, eu não estava produzindo, o pouco que eu produzia eu achava que não era o suficiente e que eu perdia o meu valor como pessoa, porque olha só o que eu estou fazendo. E eu acho isso assim muito, vou colocar curioso, muito simbólico, né? Porque muitas mulheres que eu acompanho, que eu atendo, vêm com esse discurso também, entre outras coisas, de que
Eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio para ter mais equilíbrio de vida, para poder passar mais tempo com a minha família. Mas acho que falta a gente passar por esse processo de ressignificar essa relação com o trabalho. Você quer, hoje, né, 3, 4, 5 anos depois, eu já entendi que fala, cara, eu consigo começar a trabalhar 9h30, 10 horas. A partir daí eu tô super produtiva, então eu consigo sentar a bunda na cadeira e fazer, focada, concentrada. E quanto mais eu me forço a trabalhar quando eu tô cansada, quando eu tô exausta, quando eu tô muito estressada, menos eu produzo e pior vai ser a qualidade do que eu produzo. Então não é melhor eu falar, cara, eu vou desligar o computador, eu vou deitar, eu vou pôr um filme, eu vou fazer qualquer coisa para descansar, para aliviar a minha cabeça, para depois fazer o trabalho bem feito, né? Para depois cuidar da minha empresa de, né? Com concentração, com foco, dando toda a minha energia e dando qualidade para aquilo que eu preciso fazer, né? E só agregando no que Nossa, você falou, eu acho que outro cuidado que nós empreendedoras temos que tomar é porque, principalmente a gente agora no começo, é que a gente tá com essa cabeça de que eu preciso crescer. E aí, com essa cabeça de que eu preciso crescer, a gente quer trabalhar mais. E aí, não, então, daqui a um tempo, então quando eu faturar, sei lá, 10 mil reais, eu vou dar uma pausa. Ah, não, mas aí quando eu faturar 20 mil reais, aí eu vou pausar. Então, eu acho que também tem isso, né? Além do que você falou, tomar cuidado com esse excesso de trabalho no empreendedorismo. Porque Uhum. senão a gente fica caindo nessa, e eu falo com propriedade, porque eu faço muito isso. De tipo, ah, não, então eu tenho que fazer coisa do podcast, aí tem que fazer coisa da faculdade, tem que fazer coisa da empresa. E aí você vai agregando coisas e esquece que tem você ali no meio, né? nossa, eu tô fazendo um monte. Agora sou eu que tô fazendo um monte de anotação de terapia aqui. É, eu quase tive um terceiro. Eu passei raspando de um terceiro burnout há 3 anos. Quando eu publiquei meu primeiro livro, eu vinha fazendo conteúdo, fazia 1 ano mais ou menos, mas eu fazia inglês. Eu comecei fazendo inglês, daí eu traduzi meu livro. E aí eu vi que tinha muito mais gente interessada, porque obviamente, né, eu vivi, sei lá, 30 anos entre brasileiros e 2 anos entre estrangeiros. Onde é que tá minha maior rede? Voilá. E aí eu comecei a fazer curso de Instagram e não sei o quê, e querer assim, né, seja um autor bem vendido e não sei o quê, tal, tal, tal. Eu tava fazendo 2 lives por semana, eu fiquei uns 3, 4 meses fazendo isso. Eu tava fazendo 2 lives por semana, postando todos os dias, tinha dia que eu postava 3, 4 vezes. Num desses cursos, que era uma pessoa que eu admirava muito, e que eu acho que também, quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre incerteza. E aprender a lidar com a incerteza dessa natureza do que a gente faz. Se a gente não aprende a lidar com essa incerteza, a gente vai desesperado atrás de alguém que parece que tem muita certeza do que está fazendo. E que Uhum. diz assim, ó, e que acorda às 5 da manhã todo dia para dizer para 10 mil pessoas que se a pessoa fizer o que ele está dizendo, a pessoa vai ficar milionária. Porque não tem erro. Não tem erro. É garantido. Resultado é garantido. Se Você não não vai ter deu é uma... porque você não seguiu o método direito, né? Exatamente. É isso. E aí, tu entra nessa pilha e começa. E aí eu ouvi de uma dessas pessoas que nos primeiros 2, 3 anos de empreendedorismo não existe fim de semana. E eu tava voltando, assim, fazia meses que eu tinha ajustado a minha medicação com o psiquiatra. Eu tava ainda, tinha recém feito tratamento pro meu trauma, tava ainda com um monte de questão. E ali, assim, ó, falando de síndrome do burnout, esse é o meu plano de trabalho, tá, gente? E a quantidade de gente que me segue, psicólogo, médico, profissional de saúde, que tá careca de saber de como é que cultiva a saúde mental. E que não quer dizer que aplique no seu dia a dia, porque tem uma coisa tão forte vindo aí de fora que parece que é impossível parar essa avalanche e não ser como todo mundo, é muito forte. É muito forte. No Burnout Anônimos, volta e meia, entra psicóloga, entra pessoas que trabalham no setor público ajudando saúde mental, professores, e gente que entende do assunto, mas diz, eu não consegui, porque o externo estava gritando tão forte, tão alto, que eu não consegui parar. E aí, nesse tempo aí,
eu comecei a ver que os sintomas estavam todos assim, eu estava começando a fazer o checklist de sintomas de novo. E aí vai dar ruim, hein? E aí eu parei, e aí eu fiz uma coisa que foi e tem sido bem importante, e tem muito a ver também com a Ana Fragoso, que fala do slow business, e aí foi aí que eu comecei a entender que existem outras formas de empreender. Eu comecei a tirar o pé do acelerador, principalmente das redes sociais, e aí eu montei meu site, fui fazendo coisas que... E hoje a minha orientação, né, o meu foco, a minha visão, ela sempre tem a ver com o que vai fazer alguma diferença daqui a 10 anos. E quando eu tô muito desesperada, não quer dizer que eu não faça post, não faça live de vez em quando, não faça... Mas, assim, em algum momento tem que parar e voltar para o centro e pensar assim, mas o que disso realmente está fazendo diferença? Né? Aquela lei de Pareto, 90% dos resultados vêm de 10% dos esforços. E como a gente está numa coisa muito incerta, sendo empreendedores, parece que a gente tem que fazer tudo. Porque senão... Porque se eu não fizer live hoje, eram 3 pessoas que iam comprar o meu curso. E aí, ferrou! E aí a gente está muito baseado no medo, e o marketing no Brasil é baseado em gatilhos mentais de criação de ansiedade. Então é um contexto que está todo mundo ferrado da cabeça, porque daí, para tu vender, tu tem que criar ansiedade na pessoa. Isso, gente, você tá doido? Eu, hein? Então é importante demais. E outra coisa também... tem um livro que é o Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, que chama Sociedade do Cansaço, mas em inglês é Burnout Society, então a Sociedade do Burnout em inglês. E ele fala que a gente interiorizou o chefe, o patrão, né? Então, e aí se a gente olha que o Brasil, a cultura do trabalho no Brasil começa com escravização. Nós somos netas, bisnetas, trisnetas, uma parte muito, muito significativa do país. Se já não é assim, não tem uma ligação direta, tem alguma coisa de ancestralidade de alguém que foi escravizado. E que aprendeu que quem pode manda e quem tem juízo obedece. E aí a gente vai criando isso, né? E a gente tem todas essas camadas que estão aí e que são muito mais fortes do que a nossa força de vontade de acordar às 5 da manhã ou de fazer sei lá o quê pra gente ficar bem. Se bem que não sei se acordar às 5 da manhã faz a gente ficar bem, mas são outras coisas. Mas a gente entender quantas dessas camadas estão envolvidas e o quanto a gente realmente precisa se dar conta delas, entender o que faz sentido, o que eu preciso para sobreviver, e que a gente internaliza o patrão e a gente internaliza as grades que a gente está, às vezes, no trabalho, a gente sai e a gente mesmo replica as próprias grades. E eu já fiz isso muito. Hoje eu tenho um hábito que a cada 7 semanas eu paro uma. Normalmente eu tento fazer 7 semanas, e aí eu paro, assim, eu não faço nada relacionado ao trabalho e eu apago os aplicativos das redes sociais do meu trabalho por uma semana, do meu telefone. Por uma semana. Apago o Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok e tudo. E é a semana de eu me desconectar, porque a gente não desconecta mais. Tem que estar sempre... E me dá um nervoso de ver, assim, que a pessoa não consegue, sei lá, tomar um café sem botar nos stories, não consegue... Gente, pelo amor de Deus, calma! Vai fazer outra coisa, vai respirar, vai caminhar num bosque. E quando a gente tem essa desconexão, a gente dá um passinho para trás, a gente tem perspectiva. E a gente tem perdido, tem deixado de valorizar o passo para trás. A gente acha que a gente tem que estar sempre para frente. E muitas vezes a gente tem que dar um passo para trás para pensar assim, tá fazendo sentido tudo que eu tô fazendo? No meu dia a dia, a minha rotina, começa assim, faz assado, é assim, o meu ritmo tá de acordo com isso. Na minha semana eu também tenho, segundas-feiras eu dificilmente faço reunião, terças-feiras eu nunca faço reunião, porque terça-feira eu sei que eu tô tinindo terça-feira. É o dia que eu acordo mais cedo, é o dia que eu mais escrevo, mais produzo. Eu comecei a fazer uma newsletter que eu mando terça-feira, porque eu sento, escrevo e sai, não sei explicar. Em outros dias da semana isso não acontece. Mas se eu não deixar fazer isso na terça-feira, esse meu livro, Um Passo por Dia, ele foi quase todo editado e revisado tudo terças-feiras. E eu sabia, assim, que era o dia de trabalho no livro, porque era o projeto mais importante que eu tinha para aquele momento.
E se a gente não para e se dá conta dessas coisas, do que realmente importa, e onde que eu consigo colocar minha energia no que realmente importa, a gente vai ficar refém dessa zoeira toda que tá aí fora e que não ajuda ninguém no final das contas. Ai, gente, é que eu tô lembrando tanto da minha relação com a minha empresa. Você falou do Instagram. Gente, o quanto o Instagram quase me adoeceu. De entrar nessa neura de eu preciso fazer o melhor post, e ainda assim, eu comecei a seguir um monte de gente que ensinava a criar conteúdo, falava, gente, olha, eu vou te ensinar a criar a melhor imagem mais chamativa, e eu, outro fulano, vou te ensinar a criar a melhor primeira linha, e eu ficava assim, porque se eu não souber tudo isso, esse post não vai ser o responsável pelos meus resultados, e assim, um post não vai. Eu demorei para entender que é uma construção e que isso foi com a Ana também, assim, eu não quero ser uma influenciadora, eu não quero ter milhões de seguidores, eu não quero estar no Instagram o tempo inteiro. Então vamos encontrar outras formas, né? Então eu tô aqui revivendo algumas coisas da época de começo do empreender, né? Mas, puxar um outro ponto, né, para a gente sair dessa questão do empreendedorismo, queria ver, né, com você que existem alguns levantamentos, alguns estudos que falam que as mulheres sofrem mais com a síndrome de burnout do que com os homens. Um levantamento de 2022 evidencia que 42% das mulheres, eu não sei exatamente a amostra aqui, né? Enfim, apresentavam os sintomas do burnout contra 35% dos homens. E eu imagino, assim, a gente tem algumas referências, alguns motivos, tem toda a questão do trabalho, do acúmulo de tarefas, do acúmulo de função, a questão dos assédios, juntando com a vida que as mulheres já tinham algumas décadas atrás, que é o cuidar da casa, o cuidar da família, o cuidar de tudo. Quando a gente entrou no mercado de trabalho, não teve então um equilíbrio. Não, beleza, as mulheres vão começar a trabalhar, então, ó, precisa ver as coisas daqui de casa, vamos equilibrar. A gente só assumiu mais função, né? E isso pesa muito. A gente está no trabalho pensando que, meu, eu vou sair daqui mais, eu preciso trabalhar até mais tarde, eu vou sair daqui, preciso passar no mercado para garantir a janta, porque senão a gente vai ter que pedir pizza de novo, e eu preciso preparar a mala das crianças. É uma carga mental gigantesca, né? E ainda vou te dizer que em outros recortes de pessoas não binárias, por exemplo, a taxa ainda é maior. Pessoas, né, populações de outras, pessoas pretas, pessoas indígenas e outras raças, também é maior. Então, assim, o burnout ele acaba sendo um espelho muito desagradável da sociedade que a gente construiu. O que acontece, aí eu falando mais das mulheres, até pelo nosso lugar de fala aqui de nós três, é tudo isso que tu falou, né, esse acréscimo do trabalho, tem a ver também, eu acho que hoje em dia a gente está começando a entender quando a gente fala da tal da síndrome da impostora, né, que tem muito a ver com o fato e por que essas taxas são maiores quanto mais marginalizada é a área da sociedade, né? Porque o espaço de trabalho, ele é feito para expor homens brancos. Então, é como tu querer colocar um sapato social do homem branco, vai apertar, não vai servir, tu vai andar esquisito. Então, a gente precisa também entender que a forma de trabalhar, a ética de trabalho, não é construída por mulheres. Porque se fosse, a gente teria uma outra perspectiva já, né? Se a gente conseguir entender que o trabalho do cuidado, que são as atividades de manutenção da vida, que não necessariamente produzem alguma coisa que possa ser vendida, elas são uma economia por si e que não é um trabalho remunerado, e que a gente aprende a valorizar mais uma pessoa que passa o dia inteiro preenchendo Excel do que uma pessoa que passa o dia inteiro criando uma criança, e que valor que isso tem numa sociedade, né? E aí é muito engraçado, porque a gente passa, assim, sei lá, na Faria Lima, aqui nos arranha-céus, naqueles prédios, com roupa, né, toda arrumadinha e tal.
Mas só que tu chega para ver o que a pessoa tá fazendo, ela tá fazendo um monte inventando. E o meu trabalho tinha muita coisa, que era muita injeção de linguiça. Era tipo assim, vamos ficar 3 horas enchendo linguiça para dizer que a gente é importante, para vender mais televisão, para o cara ficar com mais dinheiro. Para quê, sabe? E não prestar atenção nas coisas que importam. Eu, por exemplo, quando era gestora, eu não entendia que era importante cuidar das pessoas, porque o trabalho do cuidado, ele não é valorizado, né? O trabalho que aparece, o número, a métrica. Então, também isso diz muito sobre o que é valorizado, o que é reconhecido. Muito da literatura que a gente tem, quando eu burnoutei, eu comecei a ler muito sobre criatividade, produtividade, rotinas e tal. 90% disso era escrito por homem. E aí, assim, porque o Leonardo da Vinci fazia não sei o quê, aí o Einstein lá tocava o violino dele, aí não sei quem saia para caminhada tarde, numa caminhada. E aí um dia eu fui ler um review e nunca tinha me passado, nunca tinha me ocorrido isso. Eu fui ler um review de um livro desses e uma pessoa escreveu. Parou para pensar quem é que lavava as cuecas desse cara. Desculpem aí pelo linguajar, mas assim, quem fazia o almoço dessa pessoa, quem é que limpava o banheiro dessa pessoa. E aí, de novo, volta para o fato de que a cultura do trabalho no Brasil começa com a escravização. A gente foi para o mercado de trabalho e deixa alguém cuidando da casa. E quem não tem dinheiro para fazer isso, se lasca. E quem está lá trabalhando, que condições de trabalho que tem? É complicado. Mas, assim, se a gente nem se dá conta que o problema existe, fica impossível de resolvê-lo. Então, é um primeiro passo para a gente entender. E para a gente também, é claro que existem as condições materiais, existe a remuneração e tal, mas a gente aqui também está falando da nossa relação emocional com o trabalho. E a gente parar e refletir no que eu estou valorizando. Por que eu me culpo se eu paro aqui, se eu fecho meu computador e vou lavar a louça? Por que eu me culpo por isso? Né? Quando, na verdade, é uma coisa que também precisa ser feita. Alguém precisa fazer esse trabalho para que a gente consiga se alimentar e para que a gente consiga continuar produzindo. Então, de novo, assim, esses adoecimentos, eles são um reflexo de que sociedade que a gente construiu, e para a gente conseguir olhar para eles, a gente também precisa pensar em que sociedade a gente quer construir e manter e levar adiante, começando pelas pequenas coisas. Tem uma filósofa indiana que eu acho maravilhosa, que é a Vandana Shiva, que ela fala que a ideia e a perspectiva de mudar o mundo é uma coisa muito colonizatória. Significa que eu sei o que é melhor para o mundo. O mundo precisa disso. E é uma coisa que impactou muito no meu trabalho também, porque também eu ficava pensando assim, nossa, porque o mundo precisa saber que a gente tem que ter uma relação mais saudável com o trabalho, não sei o quê. E por um lado, sim, mas por outro lado, assim, o mundo é muita coisa. Sim, e o que o mundo precisa, sabe? E dá um cansaço de pensar isso. E a outra forma que ela diz, uma forma que faz muito mais sentido e muito mais palpável possível, é que contribuição que eu posso dar hoje para a Terra. Terra com T minúsculo ou maiúsculo, né? E é isso que eu tenho pautado muito no meu trabalho, sabe? Assim, que coisinha pequena, que empurrãozinho às vezes, que carinho que dá para fazer hoje, para mim, para o outro. O que eu posso dizer que eu estou precisando ouvir? E uma outra coisa que a pessoa não para de falar, se empolga. Último, que eu nunca quero falar em nenhum lugar e não falar sobre celebração. O trabalho doméstico, além de tudo, ele é um trabalho de obrigação. E de que só é notado quando não é feito. A gente só nota que alguém estava lavando a louça quando a pia está suja. A gente só nota, né? Que alguém está fazendo comida quando não tem comida. A gente tem essa herança de fazer e não receber nenhuma recompensa por isso. Nenhum reconhecimento por isso. A gente precisa ter essa cultura de celebrar o que as pessoas fazem. Tem um post que vai aparecer que eu vou postar em algum momento aí, que é uma faixa que os pais fizeram para a filha quando ela se formou em medicina, que era assim, fulana, não faz mais que obrigação, uma foto. E essa coisa do não faz mais que obrigação é tóxico, porque ela pega toda a energia que a gente colocou naquilo e isso não serviu para nada. E se tu faz isso todos os dias, tu
vai começar a acreditar que não serve para nada, tu não vai fazer. Eu precisei aprender a celebrar que eu consegui tomar um banho, que eu consegui ir no supermercado. Eu fiquei 6 meses, eu consegui fazer compra no supermercado. Que eu consegui dar uma volta na quadra. E eu espero que quem tá ouvindo não precise chegar nesse ponto para entender que tu levantar de manhã, conseguir fazer o teu café, lavar tua louça, arrumar minimamente a mesa, não precisa ser impecável, as coisas de impecável, sai, tira daqui. E celebrar cada passo, celebrar que a gente está aqui, que tu está nos ouvindo, o que tu estiver fazendo que for bom para ti, porque é nisso que a gente consegue receber de volta a energia que a gente coloca nas coisas, que a gente consegue avaliar o que está acontecendo, assimilar a nossa realidade, porque senão é estresse crônico, pula dessa aba para a próxima, próximo problema, próximo problema, próximo problema. E isso é um veneno. Sim. E aí, só complementando o que você falou antes, eu trabalho com gestão de tempo para mulheres, né? E é muito claro, eu sempre falo para as minhas mentoradas o quanto todos que escreveram sobre gestão de tempo são homens. E aí a gente quer seguir aí o padrão que eles nos ensinaram. Então, até tem um cara que chama Christian Barbosa, que é brasileiro e é super famoso, e eu gosto muito do trabalho dele. Porém, é importante que a gente pegue o trabalho que nos inspira e adapte para a nossa vida, né? Então, por exemplo, ele pega lá os tipos de tarefa. Ele nunca pensou nas tarefas domésticas, não sei se ele nunca pensou, mas no trabalho dele não está escrito sobre tarefas domésticas. E aí essa mulher que ela vai fazer, trabalhar, empreendedora ou trabalhar fora, ela vai colocar essas tarefas domésticas que hora do seu dia, né? Quando que ela vai fazer isso? E aí ela se culpa, porque eu preciso fazer as tarefas e eu preciso trabalhar e eu preciso cuidar da minha criança. Então, o quanto é importante, sim, a gente beber de outras fontes, porque são essas pessoas que estão aí ensinando, mas tomar cuidado com a nossa realidade, porque ela é muito diferente de quem escreveu. Então, é bem interessante a gente trazer isso, né? Porque muitas vezes a gente nem se toca. A gente lê um livro e a gente quer seguir exatamente o que está ali. E a gente não vai conseguir, e aí vai vir a frustração. A gente não pega que são contextos diferentes, né? Você fala, tudo bem, a maioria das pessoas que escrevem são homens, que não vão incluir, né, aquilo que a Carol falou. Quem que lava a cueca desse homem? Né? Quem que limpa o banheiro que esse homem usa? Quem que cozinha? E da mesma forma, poderia ter sido uma mulher que fala sobre gestão de tempo, só que ela não tem filhos. Sim. Né? Não acabou, assim, não tem crianças, bebês, mesmo adolescente, não tem que gerenciar toda essa relação. Então, nossa, é muito, muito, muito importante a gente considerar os contextos das pessoas de quem a gente está consumindo conteúdo, né? Sim. Nossa, com certeza, com certeza. E eu acho muito, eu gosto muito também, me faz muito bem mediar o Burnoutados Anônimos todo mês, porque me dá ali uma vivência muito grande dessas diferentes formas de viver e de atravessar esse processo. Porque eu entendo perfeitamente que quem é que vai conseguir mudar de país depois de um burnout, sabe, assim. E não é uma coisa que eu aconselho, né? Porque, assim, como disse a minha mãe, muito sabiamente, quando eu decidi vir para cá, ela disse muito sabiamente, ela disse, Carol, a gente se muda, a gente vai embora, e os problemas seguem na mala. Mas foi importante, sabe? E às vezes a gente precisa fazer alguma mudança radical, a gente precisa fazer alguma coisa meio, né, porra louca, assim, mas entender que esse não é a única forma de fazer, que não necessariamente precisa trocar o emprego. Tu falou algum momento lá sobre perspectiva de carreira, né? A gente tem muito essa herança de pensar na carreira como eu vou trabalhar 50 anos, a mesma coisa, na mesma empresa, até morrer, e é uma linha reta e crescente contínua. E hoje a gente vê que carreira não é mais necessariamente isso, né? Eu sou freela de design e, às vezes, eu faço uns projetos de design com empresas de vários lugares do mundo. E sou escritora, e converso com pessoas. Um dos gerentes de projetos com quem eu mais trabalho, ele faz projetos no metaverso e é DJ. E viaja pelo mundo sendo DJ. Então, a gente entender que existem milhares de formas de existir no mundo,
de viver, né? Que existe, caminho que existe é o teu caminho, né? Tu não tá perdendo, e isso cria muita insegurança também, né? A gente fica olhando, comparando, abre o Instagram e tem lá uma pessoa na mesma área que a tua, que parece que tá com tudo resolvido, porque no Instagram tá todo mundo querendo fazer de conta que tá tudo resolvido, e isso eu fico pula da vida, pensar assim, mas é o processo dessa pessoa. Tu não sabe o que tem por trás, tu não tem como saber, né? É Só a dá pra ponta do saber qual é o teu iceberg, né? caminho. E só dá para saber o teu caminho e seguir ele e saber que existem muitas possibilidades. Eu acho que é uma coisa muito importante a gente saber, assim, tem muita possibilidade por aí. Pode ser um pouco assustador às vezes, mas entender que não tem um jeito só de resolver as coisas. Gente, eu como uma boa geminiana, eu amo essa ideia de ter várias coisas que a gente pode fazer, essa multiplicidade. Nossa, sério, Sim. muito É bom. saudável, né? A gente, nas minhas redes sociais, assim, se tu vai no meu Twitter, eu tenho uma persona. Eu posto algumas coisas que eu posto no Instagram, mas eu sou muito mais militante, digamos, e meio caótica, assim. Eu sou bem mais caótica no Twitter. E no Instagram já é coisa do post bonitinho e tal. Aí no LinkedIn eu já vou mais para gestão e tal. Então, assim, é interessante a gente entendendo que a gente pode explorar diferentes facetas nossas, que é legal isso. E aí, quando eu tô fazendo um freela de design, eu tô exercitando uma outra área do meu cérebro, tô falando com outras pessoas sobre outros assuntos. E isso é super legal. Bom, eu acho que essa pergunta para você vai ser meio suspeita, né? Mas vamos lá. É possível prevenir o burnout? É necessário prevenir o burnout, né? É possível sim, e como eu falei, né, que há 3 anos atrás eu quase tive um burnout, e aí eu entendi que era possível prevenir também, por experiência própria, e existe literatura já de intervenções de prevenção e possibilidades de prevenção. Existem diferentes possibilidades, diferentes formas de olhar para isso. Começa com uma autoobservação, não tem como, né? Se autoobservar, observar seu corpo. No meu primeiro burnout, eu demorei 1 ano para saber que eu estava com dor no peito. 1 ano. Hoje, se uma coisinha de nada mexe aqui, eu já sei na hora. E eu já paro e digo, ó, tem alguma coisa. Eu observo, por exemplo, eu percebo que o pavio curto é uma coisa que acontece, eu não ajo, eu não explodo com ninguém, mas eu fico aqui, ó, queimando. Quando eu abro o WhatsApp e eu vejo que eu fico assim, ai, essa gente, credo, essa gente toda para responder, eu paro e penso assim, eu estou me sobrecarregando, e sempre eu estou me sobrecarregando. Não existe uma vida sem perrengue, sem sofrimento. Ai, gente, vem pro lado de cá, aqui, nossa, eu tô ganhando bem pra caramba, tô com todos os boletos pagos, tô viajando de iate aqui, fui de iate pra Porto, tá tudo maravilhoso, não existem problemas. Não, a gente vai criando ferramentas para lidar com os problemas e vai se observando, porque a grande questão do burnout é que ele vem de uma negligência de um longo prazo. Então, quanto mais a gente conseguir reconhecer os sintomas, olha para tua bolsa e pensa, tá cheio de Neosaldina aí? Você tem comprado, quanto tu tá gastando na farmácia? Tu tem dormido bem? Tem percebido? Vou falar dos sintomas mais frequentes que apareceram na autoavaliação. Se sentir preso numa rotina caótica. Quem não, em 2023? Mas, assim, todos os dias, há mais de 1 ano, difícil. Sentir que não está realizando o suficiente. Existe alguma questão aí que tem a ver com o teu contrato, com a tua gestão de expectativas, com o quanto que tu acha que o mundo está esperando de ti, com o quanto tu acha que teu chefe está esperando de ti, e alguma coisa precisa ser feita, seja, né, o que tu precisa para render e o que tu consegue render. E aí ter essa clareza e dizer, daqui eu não tenho como ir. Limite. Às vezes eu tenho ranço de dizer que, né, dar limites é uma coisa que ajuda muito a prevenir, mas é isso, é entender que a gente tem limites. Terceiro, essa raiva. E aí a raiva e o pavio curto, ele tem muito a ver com situações
que nos mexem e que a gente precisa entender onde que eu estou percebendo isso, o que isso está relacionado, que incômodo que isso está me dando. Eu tenho, por exemplo, com o WhatsApp, porque eu trabalhava com atendimento e eu tinha que estar sempre disponível e respondendo sempre rápido para todo mundo o tempo todo. Então, hoje eu tenho quase que uma deficiência de responder as pessoas rápido. A Janena sabe, ela mandava mensagem em novembro, eu respondi em fevereiro. E é uma coisa que eu ainda tenho, e que no meu WhatsApp eu tenho respostas automáticas, no meu e-mail eu tenho uma resposta automática também, eu vou encontrando formas de mediar isso, mas que eu preciso entender que em alguns momentos eu tenho que parar e não me cobrar tanto. E desenhar o meu trabalho, não só me cobrar tanto, porque parece uma coisa meio vazia, mas assim, desenhar o meu trabalho para que ele não dependa da resposta rápida. Porque senão eu tô ferrada. Entender quais são os meus limites. E problema de sono. Problema de sono aí, né? O pessoal tomando Zolpidem, a torta direito, Rivotril, não sei o quê. Se automedicar é muito perigoso. E se você está se automedicando, é porque tem alguma coisa que precisa ser observada, analisada. O que está embaixo do nosso pescoço, que é o nosso corpo, ele não é só uma maquininha para levar a nossa cabeça de lá para cá. Que é uma coisa que a minha relação com o corpo era sempre essa. Assim, meu corpo é essa coisa e carrega a minha cabeça, que quem faz a mágica acontecer. Entendeu? Não. Ele é uma parte nossa, a nossa cabeça, ela tá em todo o corpo, a nossa mente, ela tá em todas as terminações nervosas e precisa de carinho, precisa de cuidados de relaxamento, um alongamento, precisa ser acordado de vez em quando. Então, a gente ter um estilo de vida que nos ajude e que seja possível, e entender que você não vai ser impecável. Eu fiquei esperando muito tempo até que chegasse o dia em que eu conseguisse acordar cedinho, meditar, escrever, limpar um pouco, trabalhar, sair, caminhar, conversar com a amiga e ter, sabe assim, tudo checklist, assim, nossa, que rotina perfeita, chegar em casa de noite, fazer uma janta gostosa, terminar. E entender que isso não é necessariamente a regra. E fazer as pazes com o fato de que os dias não são perfeitos. E que a gente não vai conseguir dar conta de tudo. A gente vai conseguir dar conta do que é importante. Para conseguir entender o que é importante, tu precisa estar bem. Para conseguir estar bem, precisa primeiro se ouvir. E, muito importante, procurar ajuda de profissional de saúde quando for. Né? Se você estiver se identificando com isso que eu estou falando, procura psicólogo, procura um médico, porque não existe nada que possa ser feito na vida de uma pessoa se ela não tiver saúde. E tomem cuidado com médicos que passam receita, que passam remédio, que psiquiatra tem que passar. Já vi muita história por aí de que médico precisa. Então, cuidem de você, porque infelizmente a gente tem alguns profissionais que acabam fazendo isso, né? Perfeito. Você falou, né, que você levava o seu corpo como uma maquininha que te levava de um lugar a outro, né? E, nossa, para mim também, isso ainda é uma relação um pouco complicada de fazer essa integração. E quando eu fiquei doente, eu lembro que eu levei para terapia e falei, cara, eu tô me sentindo extremamente traída. Como o meu corpo ousa ferrar com a minha vida desse jeito? Como que ele ousa me deixar com todas essas limitações? Eu vou ter que adaptar minha dieta, eu vou ter que fazer um monte de coisa. Eu me sentia totalmente traída, como se fosse uma outra pessoa que acabou comigo. Como se fossem coisas separadas, e não é. E eu sinto que eu ainda não tive essa integração, ainda vejo um pouco como coisas separadas, mas já não culpo tanto, eu entendo, falo, olha, se eu tô sentindo essa dor, se eu estou me sentindo assim, tem coisa aqui, né? Mas, bom, gente, vamos pro encerramento, que episódio maravilhoso, eu já notei tanta coisa. Teve tópicos que a gente não conseguiu abordar, porque o episódio já tá com 1h30. Vamos fazer parte 2, 3 aí, me chamem que a gente fala. Faremos parte 2 e 3, maravilhoso. Carol, eu queria, assim, pra gente encerrar, que você indicasse conteúdos, palestras, livros, o que você acha que o pessoal que está
que se identificou, que talvez esteja percebendo que está com alguns sintomas ou que já está passando pelo burnout, o que eles poderiam, assim, onde que eles poderiam buscar ajuda, além do psicólogo, psiquiatra, né? Que tipos de conteúdo eles poderiam buscar? E pode trazer conteúdo seu também, né? Óbvio. Então, vou começar. No meu site, carolmiltras.com, tem uma autoavaliação. Se tu for em carolmiltras.com/estresse, tem uma autoavaliação gratuita. E ali eu explico um pouquinho sobre como é que funciona. Leva 5 a 10 minutos para preencher, é só clicar, não precisa escrever nada. E aí tu recebe um score que não substitui diagnóstico, não substitui avaliação, mas pode te dar uma noção, assim, nisso tudo onde é que eu tô. É anônima, então assim, tu pode, seus dados não são compartilhados com ninguém, então pode preencher com segurança. No meu site tem muito conteúdo, quase tudo que eu posto nas redes vai pro meu site também, tem meu Instagram, e aí no YouTube eu também tenho várias falas e lives e palestras e tudo. Indico muito a Semana de Conscientização da Burnout também, a gente teve falas de pessoas do mundo todo, de especialistas, a gente tem desde o olhar social, para o olhar fisiológico, para histórias de pessoas que passaram por isso e superaram. O Burnoutados Anônimos, né, burnoutadosanônimos.org, é um grupo que se encontra uma vez por mês, na última sexta-feira no Zoom. A gente tem um podcast que a gente grava na sexta-feira seguinte, eu gravo com o Henrique, que é co-facilitador do grupo, e a gente fala um pouco sobre o que apareceu nos encontros, para quem não consegue, porque às vezes por questão de horário, ou às vezes a pessoa está meio tímida ainda, não sabe se quer entrar ou não. No meu site tem todas as informações dos grupos também, tem o curso sobre estresse, que eu Entendendo Seu Estresse. Eu recomendo muito também assistir, até eu reagi à palestra da Brené Brown semana passada no meu YouTube, que ela tem uma palestra sobre vulnerabilidade. E eu diria que essa é a primeira coisa. Primeira coisa é se entender como um ser que sente. Aí depois a gente vai vendo as outras coisas. Recomendo também a leitura desse livro, Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Eu fiz uma live falando sobre ele, se tu achar, não tiver como acessar o livro, ou for meio pesado, enfim, porque é um livro fininho, mas ele é talagaço. Então, recomendo também. Tem um livro que eu acho maravilhoso, que é uma linguagem super fácil, que é o Burnout, Quebrando o Ciclo do Estresse, que é das irmãs Nagoski, que é a Amélia e a Amélia e Emília, alguma coisa assim. As duas são super cientistonas, assim, mas elas falam também, assim, do ponto de vista de mulher. Uma delas teve um burnout bem severo, e elas também falam sobre o que tem a ver também, né, ser mulher com burnout, quais são as estratégias, é bem-humorado, enfim. Tem um livro que eu gosto muito, que é meio autoajuda, mas que é uma autoajuda legal, assim, que é o A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Para quem tá chegando nesse estágio, sabe, assim, nossa, acabei de pifei aqui, é um livro muito bom, que eu recomendo para quem tá chegando nesse estágio, assim, porque ele é muito fácil de ler, então, assim, é um livro que tu consegue ler e tu pensa assim, meu Deus, eu li um livro, ai, que alegria. É engraçado, e rir faz muito bem, e ele nos lembra que a gente não tem condições de se preocupar com tudo com a mesma intensidade. A gente não tem como tirar 10 em tudo. A gente vai tirar um 7 ali, um 5 lá. A gente não vai conseguir resolver esse problema aqui, isso aqui tá fora do nosso alcance, mas o que tá no nosso alcance? E aí se preocupar com isso. Porque muitas vezes, a gente quer dar conta de tudo, quer resolver tudo, quer responder todas as perguntas, e aí isso é exigir demais da gente e é furada. Então, recomendo muito também. Eu acho que são esses. No meu Instagram, nas minhas redes, tem muitos links e muitas recomendações de outros conteúdos também. E aí, quem quiser também pode me mandar mensagem no inbox. Eu demoro para responder, já aviso, mas eu respondo. Às vezes pode ser assim, tipo, se passou muito tempo, pode avisar assim, Carol, tô aqui, porque daí volta lá para cima, porque às vezes eu perco. O Instagram às vezes não mostra, depois de um tempo, eu não encontro mais as mensagens. Mas a gente chega lá. Dá uma insistidinha se precisar, mas a gente consegue se comunicar. Ai, muito obrigada, Ká. Um prazer falar com você. Maravilhoso. Nossa, foi incrível, amei de verdade. E vamos pensar, sim, no segundo, no terceiro, que eu já marquei até o tema aqui, tá bom? Eu já tenho até anotações. Então, foi muito bom mesmo. Muito obrigada por ter topado participar. E tudo que você falou, as indicações e tal, a gente vai colocar na descrição. Então, não se preocupem se vocês não conseguiram anotar. E é isso. É isso. Obrigada, gente. Se cuidem bem.
Carol, muito obrigada. Gente, para quem está escutando, lembrem de seguir o programa, de compartilhar esse episódio para a gente, né, ajudar a espalhar a palavra da conscientização e da prevenção do burnout, que é muito importante, de avaliar o nosso programa com 5 estrelas, enfim, ajudar a gente a crescer, aquele padrãozinho que vocês já sabem. E é isso, gente. Muito obrigada e até semana que vem. Até!